Um estado do tamanho de um país. São Paulo alcançou a marca de 43 milhões de habitantes em 2015, segundo a Fundação SEAD. Um estado que é superlativo em tudo. Agente de oportunidades econômicas, o motor que puxa o país para frente. Um estado que tem, no reverso da moeda, problemas difíceis, áridos, complexos. E dentro desse contexto surge um gestor de fala mansa e perfil discreto, pulso firme para decisões polêmicas e contundentes. Nesta edição do programa Discussão Nacional, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Fernando Capês, recebe o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Professor, médico, vereador, prefeito, deputado estadual e deputado federal por 2 vezes, vice-governador, secretário de Desenvolvimento de São Paulo e governador. Essa é a trajetória de Geraldo Alckmin, do interior de São Paulo para os holofotes das decisões mais importantes da política brasileira das últimas décadas. Geraldo Alckmin nasceu em Pindamonhangaba em 7 de novembro de 1952. Casado com Maria Lúcia Alckmin, teve 3 filhos, Tomás, Sofia e Geraldo. A carreira na vida pública começou muito cedo, aos 19 anos, como vereador. Médico por formação e especializou-se em anestesiologia. Em 1976, aos 23 anos, foi eleito o prefeito mais jovem de sua cidade natal. E em 1982 já era deputado estadual pelo PMDB. 4 anos depois já estava em Brasília como deputado federal. Foi vice-líder da bancada na Assembleia Nacional Constituinte e, posteriormente, um dos fundadores do PSDB. Ainda na Câmara, foi o relator do Código de Defesa do Consumidor e também relator do projeto que originou a Lei de Benefícios da Previdência Social. Em 1994, foi eleito vice-governador de Mário Covas e, além das atribuições do cargo, coordenou o Programa Estadual de Desestatização do Governo de São Paulo. Com a morte de Covas em 2001, assumiu o governo e se reelegeu em 2002. Foi candidato à Prefeitura de São Paulo em 2 ocasiões, em 2000 e em 2008. Concorreu à presidência da República em 2006 e 3 anos depois foi empossado secretário de Estado de Desenvolvimento. Em 2010, venceu as eleições para governador do estado no primeiro turno, recebendo mais de 11 milhões de votos. Foi reeleito em 2014, desta vez superando a marca dos 12 milhões de votos. Olá, querido telespectador. Uma enorme honra tê-lo você mais uma vez aqui na TV Assembleia, a televisão da maior Assembleia Legislativa do país, o 2º maior parlamento da América Latina. Recebemos hoje o governador Geraldo Alckmin e você vai poder conhecer um pouco mais da vida deste autêntico servidor público, um político com P maiúsculo, independentemente das suas preferências partidárias. Dr. Geraldo Alckmin, uma honra recebê-lo aqui. É um enorme prazer. Suas considerações iniciais, doutor Geraldo, tudo bem? Olha, uma alegria cumprimentá-lo, Fernando Capês, agradecer aqui o convite para esse encontro, a discussão nacional. Esta casa, a Assembleia Legislativa de São Paulo, que eu tive a honra, em 1982 a 1986, durante 4 anos, representar a população do nosso estado, quando era governador de São Paulo, na nossa legislatura, o governador Franco Montoro. Foi a primeira vez, depois do período militar, que nós tínhamos um governador eleito pelo voto popular. Então, um momento importante da vida política brasileira, e é uma alegria voltar à Assembleia Legislativa, especialmente participar do seu programa. Doutor Geraldo, eu tenho convivido muito com o senhor e as pessoas também convivem, sempre contam, não há segredo. O senhor é uma pessoa de uma postura sempre muito humilde, uma pessoa correta, séria, inflexível nos seus conceitos morais. Como é que isso começou? Como é que foi a sua criação, a base? Da onde o senhor tirou essa base forte, moral, de comportamento e de exemplo? Olha, Capês, eu perdi minha mãe muito cedo. Mamãe morreu, eu tinha 10 anos de idade. Então, eu me agarrei muito no meu pai, né? Papai vivia o dia inteiro com ele. Então, ele era veterinário, nós morávamos numa fazenda em Pindamonhangaba, que era um instituto de zootecnia, e eu me apeguei bastante a ele.
E quando eu me elegi prefeito em Pindamonhangaba, eu estava me formando em medicina. E ele me mandou uma cartinha, meu pai, dizendo: olha, meu filho, você, embora médico, gosta da atividade política, pública, então guarde o seguinte: se for exercê-la, primeiro, dedicação. Isso é coisa séria, mexe com a vida das pessoas. Segundo, coragem moral. E terceiro, vida pessoal modesta. Quer ficar rico, vai para o setor privado. É mais do que é legítimo, mas serviço público é prestar serviço à população. Então eu coloco a cabeça no travesseiro e sempre faço um exame de consciência para ver se eu estou sendo fiel àquilo que há 40 anos atrás meu pai me recomendou. O senhor é um homem muito religioso, católico fervoroso, praticante. O senhor herdou isso da sua família? O seu pai era um homem religioso também? Meu pai era capaz. Meu pai foi seminarista. No último ano ele saiu do seminário. Então, papai era um homem de muita fé, né, de comunhão quase diária, e franciscano da Ordem Terceira de São Francisco de Assis. É o meu exemplo. Ele chamava Geraldo José, É. como o senhor. Engraçado que nós viemos hoje uma cerimônia em celebração do centenário do seu tio, José Geraldo Rodrigues Alckmin. Uma família que tem um governador, o único político a ocupar 4 vezes eleito o governo do estado de São Paulo, e um ministro do Supremo Tribunal Federal, o seu tio. O seu tio chamava José Geraldo e seu pai Geraldo José? Por que isso? Exatamente. A minha avó, Ida, meu pai nasceu antes, então ela era muito devota de São Geraldo Magela. Certo. Então ela deu o nome de Geraldo ao meu pai, Geraldo José. Aí, na outra gravidez, ela ficou muito doente e se apegou a São Geraldo. Aí ela teve o neném, foi tudo bem, meu tio. Ela, de novo, queria o Geraldo, então ela deu o nome de José Geraldo. Então, meu pai é Geraldo José Rodrigues Alckmin. Eu sou filho. Meu filho, Geraldinho, é neto. O meu tio é José Geraldo Rodrigues de Alckmin. O filho dele é filho e o outro é neto. É uma confusão danada. Aí o meu filho, o Geraldinho, que teve gêmeos, eu na expectativa ali de ter mais um Geraldo. Pronto. Mas ele rompeu com a Acabou com a tradição, não pode. Aí a Sofia, minha filha, ia ter uma menina. E começou uma discussão de nome, né? Renata, Helena, Alexa. Aí eu soltei o Geralda. Geralda. Mas não agradou muito, agradou. né? Mas que bacana. Com curiosidades para o nosso telespectador. Agora, doutor Geraldo, o senhor se apegou muito ao seu pai, ele cuidou da sua educação. Como foi o gosto despertar pela medicina, em primeiro lugar? O que levou o senhor a fazer? O meu primeiro vestibular foi para agronomia. Perfeito. Então eu saí do colégio em Pindamonhangaba, fiz para a Exalc em Piracicaba, meu pai era veterinário, então sempre morei na zona rural, eu até os 16 anos de idade nunca morei na cidade, sempre na zona rural. Só fui morar na cidade com 17 anos. E aí eu queria fazer agronomia. Fiz vestibular, não passei na USP, na Exalc, e fui fazer cursinho. Aqui em São Paulo, fui a primeira turma do Objetivo, na Paulista, quando o Digênio, o Objetivo, foi para a Paulista. Sim. Aí fiz um ano de cursinho, e nesse interregno acabei namorando uma menina cujo pai era médico. E eu fiquei fascinado pela coisa do médico, né? Aquele tempo que no interior você parava o cinema para chamar o médico, né? Para salvar uma vida. Aí, quando eu fui fazer o vestibular um ano depois, já fiz só para medicina. Acabei fazendo o curso, depois me especializei em anestesiologia, trabalhei em Pindamonhangaba, na Santa Casa e no Hospital Pindamonhangaba, aqui em São Paulo, no Hospital do Servidor Público Estadual e, naquele tempo, na Gastroclínica, hoje Hospital Edmundo Vasconcelos, ali na Rubem Berta. Fiz mais de 2.000 cirurgias e depois acabei prefeito da cidade e deputado.
Eu já presenciei em vários momentos de grande pressão, que precisa tomar uma decisão, que precisa manter a calma, pressão política, pressão administrativa, disputas internas do partido, disputas políticas, decisões administrativas polêmicas, e todo mundo à sua volta nervoso, ansioso, sudorese nas mãos, querendo apressar a decisão, e o senhor mantendo aquela calma. Daqui a pouco a gente vai resolver. Isso aí foi a profissão de anestesista que o ajudou, a base religiosa, a orientação do seu pai. De onde o senhor tira esse conjunto para ter essa tranquilidade, essa calma tibetana na hora dos momentos aí decisivos? Eu acho que, primeiro, acumular experiência, né? Porque você vai acumulando experiência, você vai tendo mais condição de poder avaliar. Depois, um pouco da medicina, porque a anestesia é muito estressante, né? Então, você tem que ter um autocontrole maior. E depois também fé, né? Este ano foi um ano muito duro na minha vida. Você perder um filho é a inversão da ordem natural das coisas, né? É uma coisa que não há sofrimento passível de comparação. A gente acorda de manhã pensando e dorme à noite pensando. Eu me apeguei muito à fé. A fé nos faz também mais resilientes, né? Você confiar, né? Pôr na mão de Deus e ir em frente. Então, a fé também é importante nas adversidades, no enfrentamento das questões. Tanto o senhor quanto a dona Lu são muito religiosos, isso sem dúvida está dando muita força, né, para vocês. Mas, doutor Geraldo, o senhor ali em Pindamonhangaba fez o cursinho, se formou em medicina, realizou várias operações, se especializou em anestesiologia e, de repente, o senhor resolveu sair candidato a vereador de Pindamonhangaba. Como é que foi isso? Olha, foi por acaso, porque eu fazia medicina em Taubaté e a faculdade era paga. Então, para ajudar a pagar a faculdade, eu dava aula. Então, eu dava aula à noite no Madureza, hoje é o EJA, Escola de Jovens e Adultos. Então, eu dava aula no Madureza para ajudar a pagar a escola e no cursinho, eu era professor de Química Orgânica em Taubaté, no cursinho. Aí, por acidente, um vereador ia ser candidato, acabou não saindo, meu colega, e eu entrei no último dia. Naquele tempo, o vereador não recebia um centavo. Era uma honra você trabalhar pelo seu município, era uma honra. E nem presidente da Câmara, era tudo gratuito, né? Que ano que foi, doutor? Isso foi eu me elegi em 1973. Fui direto presidente da Câmara e fui o mais votado, porque como eu dava, não é pelo fato de ser jovem, né? Eu tinha 20 anos, mas é pelo fato de que eu era professor dos trabalhadores, a Madureza, né? Hoje o EJA, então eu tinha alunos nas fábricas. Pinda é uma cidade operária, uma cidade de muita indústria, então em todas as indústrias eu tinha alunos. E nos jovens, pelo cursinho, né? Na região. Aí acabei sendo de cara presidente da Câmara, vereador, líder na época da oposição, e aí 4 anos depois era um candidato natural a prefeito. Aí fui prefeito e operava de manhã, 7 da manhã eu estava na Santa Casa. Continuou operando mesmo? Continuava fazendo anestesia. E encerrando o mandato, eu ia voltar só para a medicina. Sim. Aí prorrogaram o mandato, 2 anos. Você vê como é o destino. Então eu pretendia encerrar, ia terminar o mandato, tinha feito um bom mandato de prefeito, com uma altíssima aprovação. Era a década de 70, o Brasil crescia 12% ao ano, o PIB, chamado Milagre Brasileiro, a década de 70. Então, uma beleza. Aí eu ia parar, né? Termino o mandato, volto, fico só na medicina. Aí prorrogou o mandato e coincidiu. Aí o governador Franco Montoro insistiu para eu ser candidato a deputado estadual, estava saindo já da prefeitura, né? Aí acabei me elegendo deputado estadual, vim para a Assembleia, gostei muito do mandato, também continuava operando, sexta-feira, segunda-feira, porque a Assembleia você está muito perto da população, então você está perto é muito participativo o mandato, né? E gostei muito.
Só fui candidato a deputado federal em razão da Assembleia Nacional Constituinte. Fazer parte da Constituição. Bom, como prefeito de Pindamonhangaba, quais as medidas que o senhor tomou inicialmente de contenção para ter esse mandato tão reconhecido pela população, a ponto de ser guindado a uma eleição para deputado estadual, que é difícil, principalmente para quem tem uma base eleitoral naquela época na sua cidade? Então, o senhor se recorda como é que eram os políticos na época com qual o senhor convivia? Lembro bem, aquilo ali era uma administração austera, né, e franciscana, porque nós éramos do Mandabrasa, do MDB. Eram dois partidos só, a Arena, do governo, e o MDB. Era o Mandabrasa. Então, eu nunca apareci no Palácio dos Bandeirantes, Brasília, era só trabalhando com o dinheirinho da prefeitura. Mas o Brasil estava crescendo e acabei fazendo um bom mandato. Priorizei muito a área social, então implantação de creches. Foi a primeira creche, Pinda não tinha uma creche. Implantação de creche, pré-escola, postos médicos, infraestrutura urbana. Fiz lá o famoso centro esportivo João do Pulo, porque o João do Pulo é nascido em Pinda e está enterrado em Pindamonhangaba. João Carlos de Mais Oliveira. um ilustre conterrâneo. João do Pulo. Então, fiz lá o Centro Esportivo João do Pulo, enfim. Foi um mandato de muita obra, muita realização, foi maravilhoso. E como é que foi ser deputado estadual com o governador Franco Montoro nesse primeiro período de redemocratização do país? Primeiro governo eleito depois de tantos anos, governador eleito depois de tantos anos. Depois de quase, eu me lembro que quando veio o pacote de abril, um dos grandes jornais de São Paulo fez um título assim, Franco Montoro, governador moral dos paulistas. Porque se tivesse tido eleição antes, ele teria sido governador antes. Perfeito. Mas é que o pacote de abril empurrou a eleição indireta. Então, a primeira eleição direta foi em 1982, quando o Franco Montoro foi eleito. E foi um belo governo, montou um secretariado de alto nível, recuperou as finanças do Estado, fez um belíssimo trabalho. E eu me realizei muito como deputado estadual. O Brasil não tem voto distrital, mas eu fui um deputado tipicamente distrital, porque dos 96 mil votos que eu tive naquela época, bastante, eu fui o quarto mais votado. 96 mil votos? De uma cidade até não é grande, né, como Pinda, que é média, foi o voto da região. Então, não tive voto fora do Vale do Paraíba. Nossa. Eu fui votado no Vale do Paraíba, entre Bananal até São José dos Campos, e de Ilhabela até Campos Jordão. Então, aquele Cone Leste ali. Um voto tipicamente distrital. Adorei o mandato, foi muito. Montoro fez um grande governo. 96 mil votos. Em outubro de 1982, com a população que existia e trabalhando só numa base eleitoral restrita, realmente a sua administração lá como prefeito o referendou. E antes da gente passar para deputado federal nessa evolução, nós estamos ainda em Pindamonhangaba. O senhor foi eleito deputado estadual. Como é que foi o senhor conhecer a dona Lu? Como é que foi a grande paixão da sua vida? E ela aqui, quando foi entrevistada também, fez uma declaração de amor, uma verdadeira declaração pública de amor ao senhor. Como é que foi esse conhecimento? Esse casal que se completou de tal maneira? Olha, tantos anos, um casamento feliz. Naquele tempo existiam bailes, né? Então, Pindamonhangaba tinha um clube literário e recreativo, e houve um baile. Eu fui no baile, a Lu também foi, e a Lu é a 7ª filha de 11 irmãos. A minha sogra, dona Renata, falecida, ela teve 11 filhos e criou mais um. Então foram 12. Era uma figura maravilhosa. Então, família grande e tal. E estavam numa mesa que estava a mãe dela, a dona Renata, as irmãs, né? E eu com receio de tirar para dançar e tomar uma tábua. A tábua, na época, era a expressão. Naquele tempo, se você tira uma menina para dançar e ela
recusa, fica chato, você né? tomava uma tábua. E a mesa que ela estava parecia muito. Então eu falei, nossa, se eu vou ter que atravessar o salão, vou lá e ela me dá uma tábua, né? Aí eu fiquei criando coragem, e acabei indo tirar para dançar e estou dançando até hoje, né? Olha que espetáculo, não? Maravilhoso. E foi num baile em Pindamonhangaba. A Lu, embora nascida em São Paulo, ela foi morar em Pinda, porque o pai era engenheiro do DR e para criar 11 filhos, então moravam num sítio no distrito de Moreira César, lá em Pindamonhangaba. Conheço. Doutor Geraldo, o senhor vai, agora com a dona Lu, atravessa aqui na cidade de São Paulo, cidade complicada, como deputado estadual, atendeu às suas bases e o senhor resolve se candidatar a deputado federal. Mas não um deputado federal qualquer, um deputado federal constituinte, porque foi votada a Constituição de 88. Como é que foi fazer essa campanha? O senhor, como deputado, faz aquela campanha mais modesta, mais tranquila, visitando associações de bairro, conversando com a comunidade. Como é que foi isso? Olha, Capês, eu só fui candidato a federal porque ocorreu a Assembleia Nacional Constituinte. Aí eu falei, se eu me eleger deputado federal, participo da Assembleia Nacional Constituinte e eu estava louco para voltar para Pinda. Certo. Porque eu gostava muito da medicina, gostava muito da vida lá em Pinda, adorei ser prefeito, então eu quero voltar para a medicina. Se for o caso, até amanhã vir a ser prefeito mais uma vez, mas enfim, voltar para casa. Então eu vou ser deputado federal, participo da Constituinte e CFNI. E realmente me elegi deputado federal, exerci o mandato e acabei ficando mais um mandato, porque aí nós criamos o PSDB. Certo, o PSDB foi criado no final da Constituinte, em 1988. O senhor foi o fundador número 7, se não me engano? Eu fui a assinatura número 7. E aí fui presidente do partido aqui no Estado. Acabei, então, organizando no Estado de São Paulo todo o partido. E aí acabou o governador Franco Montoro me convidando para ser candidato a vice-governador. E o mandato de deputado federal, ele é mais difícil, porque você fica mais distante, né? Eu sempre citava Santo Antônio de Pádua, porque se você está lá em Brasília, abandonou as bases, né? Está longe, Sim. Ficou importante. Se você está nas bases, o Congresso está vazio, né? Abandonou o trabalho, e só Santo Antônio de Pádua tinha o dom da ubiquidade. Perfeito. Que é estar ao mesmo tempo em dois lugares. Então, se você está aqui apanha, se você está lá também apanha, né? Não é um mandato fácil. Mas fui 2 vezes deputado federal e fui relator de alguns projetos importantes, como a Lei Orgânica de Saúde, a Lei de Benefícios da Previdência, apresentei o projeto Código de Defesa do Consumidor. Então, do ponto de vista de atividade legislativa, foi muito interessante. Porque o Brasil é até uma crítica que eu tenho, Capês, e você tem defendido muito isso, o Brasil é uma federação muito no papel. Nós precisamos ser um federalismo para valer. Então você liga a televisão, todo dia é Brasília, 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 Brasília. Os melhores modelos de federação são os Estados Unidos. Cada estado tem competência para legislar. Canadá, Alemanha, a nossa federação ela é muito centralizada. Então, você pega a legislação eleitoral, penal, Código de Processo Penal, consumidor, tributário, é tudo federal, previdenciário. Eu defendo que haja uma descentralização maior, permitindo cada estado poder avançar um pouco na sua legislação, respeitando a singularidade regional. Isso é muito importante, revela respeito aos Estados-membros e espírito democrático. Governador, o senhor não tinha o dom da ubiquidade, ele está em 2 locais ao mesmo tempo, como Santo Antônio de Pádua. Mas o senhor era abençoado e protegido por São Geraldo. Então o senhor continuou muito querido na sua base e fez um mandato importante. Eu queria perguntar um pouco desse seu mandato de constituinte. Como é que foi ser deputado constituinte,
depois da última Constituição nossa democrática, foi em 1946. Então, vamos falar em 42 anos depois, nós aprovamos a Constituição de 5 de outubro de 88. Então, a impressão que dava é que foi todo mundo, aquele ditado, que nunca comeu melado quando come se lambuza. Foi todo mundo querendo direitos e direitos e direitos. Como é que foi a pressão, as forças que atuaram sobre a Constituinte e sobre, no caso, Bernardo Cabral, que foi feito uma ação conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O que o senhor lembra disso? Olha, a Assembleia Nacional Constituinte e a nova Constituição brasileira, ela foi um avanço, sob o ponto de vista dos direitos individuais e coletivos, cidadania. Ela trouxe avanços extremamente importantes, mas ela foi muito detalhista, muito enciclopédica. E aí, no mundo que é muito rápido, que é o mundo da mudança e da velocidade da mudança, se você tem uma carta magna, uma lei maior, que não são de princípios, mas que vai ao detalhe, aí depois você tem que estar mudando. São as chamadas emendas constitucionais. A Constituinte, eu vejo que um grande divisor de águas no mundo foi a queda do Muro de Berlim. Perfeito. Então, a Constituição brasileira, a Assembleia Nacional Constituinte, é pré-queda do Muro de Berlim. Se ela fosse 3 anos depois, ela seria outra, sob o ponto de vista econômico. Mas ela é pré-queda do Muro de Berlim. Então, ela, do ponto de vista de organização do Estado e do ponto de vista econômico, muito detalhista, e muita coisa que deveria ter sido colocada na lei acabou entrando na Constituição. Por isso, a necessidade hoje de algumas reformas macro, como reforma previdenciária, tributária, política. Mas nós, constituintes, tivemos a humildade de dizer, olha, daqui 5 anos tem uma revisão constitucional com quórum mínimo, não precisa quórum qualificado. Foi boa. Então, no outro mandato, você teria a revisão e poderia dar uma aperfeiçoada. Só que, em razão da CPI dos anões do orçamento, onde o número de deputados federais, 12 deputados foram cassados, aquilo quase que inviabilizou a revisão constitucional. E acabou ficando o texto sem a revisão. Perfeito. Bom, o senhor também foi autor do projeto do Código do Consumidor, muitos grandes especialistas na época, eu lembro o Herman Benjamin, o Nelson Neri Júnior, estiveram com o senhor nisso. E foi 1990 o Código do... 89, né, para entrar em vigor em 90. E até hoje o Brasil tem uma das legislações mais avançadas de proteção ao consumidor. Como é que o senhor usou a sua experiência e esse apoio para fazer, juntamente com os outros deputados, um código tão consistente como esse? Olha, fruto de muitas mãos, né? Então, você citou muito bem grandes juristas, como o ministro do STJ, o Antônio Herman Benjamin Vasconcelos, membro do Ministério Público, o Nelson Neri Júnior, que depois foi para a magistratura, o desembargador Kazuo Watanabe, a professora Ada Pellegrini Grinover, enfim, Geraldo Filomeno, grandes juristas aqui de São Paulo. José Geraldo Brito Filomeno. Então, fruto de muitas mãos. E aí nós apresentamos um substitutivo, e até era interessante, porque código de defesa? Dá a impressão que o consumidor está sendo atacado. Não, é defesa mesmo do consumidor, porque o consumidor é a parte mais fraca nas relações de consumo. Não é porque eu vou comprar um carro e a indústria automobilística é mais rica do que eu. Não. É porque o consumidor tem menos informação do que quem vende o produto ou quem presta o serviço. Eu vou num dentista, ele fala, o senhor precisa tratar o canal. Eu não tenho como discutir com ele, eu não tenho o mesmo nível de informação neste serviço. Ou na compra de um computador. Então, claro que a legislação ela deve estabelecer direitos muito claros para o consumidor que não tem todo o conhecimento, a informação que o prestador de produto e de serviço. Então, uma legislação que pegou. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei que pegou, uma lei boa, melhorou as relações de consumo.
Tanto é que as empresas criaram ouvidoria, criaram uma série de instrumentos para atender bem o consumidor. Interessante, telespectador, que o Dr. Geraldo Alckmin foi o principal responsável, principal parlamentar responsável pelo Código de Defesa do Consumidor. Nunca fez apologia disso, mas ele, na verdade, é o pai dos defensores dos direitos do consumidor. Hoje há tantos políticos, é bom que existam, mas, na verdade, vamos lembrar aqui quem é que foi o responsável por essa elaboração. E o responsável que buscou apoio dos mais importantes juristas do país. Daí o Código ter sido uma legislação tão sólida e nada demagógica, efetiva. Doutor Geraldo, foi seu segundo mandato, eu lembro do programa dos anões do orçamento, foi em 93, termina o mandato. 1994, o senador Mário Covas resolve sair candidato a governador de São Paulo. Quem deu para ele a feliz ideia de convidá-lo? Leal, correto, efetivo e trabalhador. Quem deu a ideia de chamar Geraldo Alckmin para ser vice-governador? Foi a generosidade do presidente Fernando Cappes. Mas, na realidade, eu era presidente do partido aqui no estado de São Paulo. Então, o nome aflorava. Mas o governador Mário Covas tinha várias opções. Depois elas foram afunilando. Então, ficamos eu e o ex-ministro Walter Barelli, que tinha sido ministro do Itamar Franco, ministro do Trabalho. E o Covas, muito democrático, não queria tomar uma decisão pessoal. Então ele reuniu uns 30 líderes do PSDB, Montoro, Fernando Henrique, Serra, deputados federais, estaduais, outras lideranças, no apartamento dele. E pediu para que eu e o Barelli fôssemos tomar um café fora. Então, nós dois saímos, naquele tempo não tinha celular, nenhum dos dois, fomos tomar um café e ficamos aguardando o telefonema, né, lá para a padaria. Aí ligaram, olha, pode voltar. Aí voltamos e foi feito o convite, eles fizeram lá uma discussão. O Barelli foi depois secretário do Trabalho do Mário Covas, um grande secretário do Trabalho. Veja, o Banco do Povo, programas de qualificação profissional, todos da época do ex-ministro Walter Barelli. E eu acabei, na convenção, homologado candidato a vice-governador e fui copiloto de um grande comandante. Porque o Mário Covas, Cappes, ele tinha a objetividade do engenheiro politécnico. Não tinha muita conversa, ele era extremamente objetivo. E tinha a sensibilidade do homem público. Então, uma sensibilidade enorme para a questão social e muita firmeza para fazer o ajuste fiscal, né? Uma obra de gigante. Porque quando ele assumiu em janeiro de 1995, o Estado não pagou salário dos funcionários. Os funcionários do Estado de São Paulo só receberam salário em janeiro até R$500, vamos dizer. Não tinha dinheiro nem para pagar salário. E tinha mais de 1,5 bilhão de dívidas, obra parada no estado inteiro, rodovias, hospitais, fórum, escola. Foi dramática a situação. E aí foi recuperando e fez um belo trabalho. Essa dupla que administrou São Paulo, governador Mário Covas, vice-governador Geraldo Alckmin, pegou não só o Estado numa situação financeira complicada, mas o país vivendo um período de hiperinflação, que era muito difícil segurar os contratos, os reajustes. Como foi esse primeiro desafio de ter que tomar medidas antipáticas de saneamento do equilíbrio fiscal? Como é que é? Porque todo político gosta de dar das boas notícias. Que político não gosta de dar sempre aumento aos funcionários, fazer cortesia com o chapéu alheio, que é o dinheiro público. Como foi tomar essa decisão e enfrentar isso durante esse período? O Mário Covas, Fernando Cappes, ele dizia duas coisas. Uma é que o povo prefere um não explicado do que um sim que ele sabe que não vai ser cumprido.
Então ele agia com absoluta transparência e veracidade. A segunda, ele dizia, olha, o ajuste fiscal não é uma medida economicista, é uma medida social, porque sem dinheiro não faz hospital, não faz escola, não faz saneamento. Então é preciso fazer um ajuste, ou seja, evitar desperdício, buscar eficiência no investimento público, cortar gastos desnecessários, fazer uma reforma do Estado. Eu presidi naquela época o PED, Programa Estadual de Desestatização. Então foram feitas as privatizações para pagar a dívida. Tanto é que São Paulo pagou 20% do estoque da dívida e teve os menores juros. Você podia escolher juros de 9% da dívida, mais o IGPDI, que é para correção monetária, ou 6%, mas aí tinha que pagar 20%. Então aí presidimos o Programa Estadual de Desestatização, privatizou, pagou 1/5 da dívida e ficou com juros mais barato. E o Estado foi praticamente saneado. Para lhe dar um dado para o nosso telespectador, Capês, nós tínhamos há 10 anos atrás, a dívida do Estado era 2,2 vezes a receita corrente líquida. A lei de responsabilidade fiscal só permite 2 vezes. Então, você não pode ter uma dívida mais que 2 vezes a receita corrente líquida. Hoje é 1,4. 1,4. Nós estamos com o menor endividamento da série histórica do país, mesmo com juros que não é baixo, porque 6% mais IGPDI ainda é alto. O senhor atribui isso a uma sequência de administrações que mantiveram a mesma linha de coerência? Não houve uma segmentação, um corte nisso? Esta é a lógica da reeleição. Não é continuismo, né? Você muda as pessoas, a maneira de fazer, os estilos, Mário Covas, Geraldo Alckmin, José Serra, Alberto Goldman, mas você mantém os mesmos princípios, não é continuismo, mas é continuidade. Então hoje você vê no Brasil, nessa crise fiscal gravíssima que o país está passando, a pior recessão dos últimos 25 anos, nunca houve nada tão grave, né? Você conseguir manter as contas razoáveis, manter, inclusive, um bom nível de investimento. Bom, o Mário Covas morreu consagrado. Eu me lembro da manchete de um jornal de grande circulação nacional, dizendo: morre Mário Covas, o homem que reergueu São Paulo. E era um homem muito determinado. Dizem as pessoas mais próximas até que era turrão, teimoso, quando ele põe uma coisa na cabeça, ele tinha que fazer. E ele fez aquilo que lhe parecia ser certo, ele foi coerente. Mas essas medidas que lhe pareciam ser certo e eram acertadas, tanto que levaram o Estado a recuperar as finanças, num primeiro momento, foram, de certa maneira, não bem compreendidas. Quando teve a reeleição, houve algum receio da chapa de ter a vitória no pleito em razão de tantas medidas duras, mas necessárias que foram feitas? Ao final do primeiro mandato, o Covas teve dificuldade na reeleição. Tanto é que nós fomos para o segundo turno com uma diferença pequena do terceiro colocado. Aí no segundo turno, com um tempo de televisão igual, aí o Covas pôde mostrar quem era. Pôde mostrar, inclusive, o que tinha sido feito, foi muito bem. E foi uma pena a perda do Mário Covas, ainda, eu diria que para os dias de hoje não era idoso, né? Uma pena a sua doença. E interessante, ele era uma pessoa corajosa e uma pessoa de fé, porque eu vi o sacrifício que foi, né, aquele finalzinho, e ele nunca reclamou. Impressionante, como o sentimento, né, do dever cumprido. Um exemplo, eu guardo sempre, lembro esses 6 anos de convivência que tive com o Mário Covas, foi um aprendizado. E a doença dele provocou um intenso sofrimento físico que ele soube suportar. Bom, doutor Geraldo, nesse governo, essa gestão, essa linha, depois que o senhor deu continuidade, implantou algumas ideias até então inovadoras.
o conceito das parcerias público-privadas, as privatizações. São Paulo, das 20 melhores rodovias, tem 19. Em que medida essa inovação trouxe alívio aos cofres públicos? Qual foi o impacto benéfico para a população? E se hoje a população brasileira já está preparada para compreender o que é essa questão da privatização das parcerias público-privadas? Olha, são dois modelos, Capês, distintos. De um lado, a privatização, que é a venda de um ativo do Estado. Por exemplo, a Embraer foi privatizada, então ela foi vendida, é uma empresa privada. O Banespa foi privatizado, ele foi vendido, o Santander é um banco privado. A concessão e a PPP continua sendo patrimônio público. Então você faz uma concessão por 20 anos, você faz uma concessão por 30 anos, depois volta tudo. A ferrovia, a estrada, o investimento, retorna tudo ao Estado. A concessão é quando o governo não põe dinheiro. Então, todo o investimento é privado. Então, uma rodovia dá para fazer concessão, porque o pedágio viabiliza todo o investimento. Você faz até uma concessão onerosa. Ganha a concessão quem paga a maior outorga para o governo. A PPP é quando você tem que participar também do investimento. Então, é uma parceria público-privada. Eu diria que é uma grande reforma do Estado. O governo brasileiro não tem mais dinheiro para fazer tudo o que tem que ser feito. E nem deve ser executor de tudo. Então, ao invés de ter um governo provedor de tudo e executor de tudo, que às vezes faz mal feito, você tem um governo regulador e fiscalizador. E põe o setor privado para trabalhar. Você regula e fiscaliza. Então, alguém pergunta, a concessão, a PPP, é boa ou é ruim? Depende. Se tiver um bom marco regulatório e uma boa fiscalização, é ótima, é ótima. Se não tiver um bom marco regulatório e uma fiscalização severa, não. Então, é fundamental essa reforma do Estado. O que São Paulo fez? As rodovias. Então, nós temos hoje as melhores autoestradas do país e serviço público de qualidade, atendimento ao usuário, médico, ambulância, mecânico, guincho, câmera de vídeo, policiamento, e depois retorna tudo para o governo. Eu lancei agora, há 30 dias, um programa de 13,4 bilhões de reais de novas concessões. O Brasil precisa hoje emprego, preservar emprego e criar emprego. Infraestrutura e logística gera muito emprego. Uma obra nossa do metrô, a linha 5, ela tem hoje 5.700 pessoas trabalhando na construção da nova linha do metrô. Então, lancei um programa que inclui 4 lotes de rodovias no estado de São Paulo, tá? 2.400 quilômetros. 5 aeroportos de aviação executiva, Jundiaí, Campinas, Aeroporto dos Amarais, Bragança, Ubatuba e Itanhaém, os do litoral, Itanhaém, inclusive, como base offshore do pré-sal. 2 linhas de metrô, uma linha de metrô, uma linha de monotrilho, linha 5 e linha 17. E 5 áreas de ônibus. Isso deve gerar 13,4 bilhões de investimento no Estado e, ao longo do tempo, quase 200 mil empregos na cadeia produtiva. Então, eu diria que é importante. O que hoje pode ajudar a segurar o emprego é isso, é infraestrutura e logística. E isso reduz o custo Brasil, porque você diminui gastos, né, na área de logística. O seu governo vem cortando significativamente despesas, cortando gastos, atraindo investimentos, procurando manter a todo custo o equilíbrio fiscal entre o que se arrecada e o que se gasta. Como São Paulo está reagindo a esta enorme crise econômica
e a retração dos investimentos e da arrecadação tributária. E como é que está essa queda de arrecadação? Olha, ela é severa, porque com uma queda do PIB de 3,62%, que é o que deve acontecer esse ano, a arrecadação cai mais, porque você perde pela retração econômica. Vamos pegar a indústria automobilística. Este ano, de janeiro a setembro, vendeu 21,7% a menos de veículos do que o ano passado. O ano passado vendeu 7,5% a menos que 2013. 2013 vendeu 1,7% a menos que 2012. Então, é um desastre completo. E você perde pela inadimplência, porque o empresário primeiro paga os empregados, depois os fornecedores, depois imposto. Então, você tem uma grande perda de arrecadação. O que nós fizemos, então? E quero agradecer aqui a Assembleia Legislativa, porque foi tudo feito por lei, procurando reduzir gastos. Então, nós fechamos 4 fundações, Fundação Serete, Fundação CEPAM, Fundap, Fundação Sutaco, uma empresa estatal, a CEPETUR, Secretaria de Estado, vendemos avião, helicóptero, reduzimos frota de automóvel, diária, hora extra, fizemos todo o ajuste fiscal necessário. Agora, o Brasil tem que voltar a crescer, senão não tem solução. Nós não podemos ter mais um ano de PIB negativo. Então, a política fiscal brasileira, ela é frouxa, quer dizer, o governo federal gasta demais, a política monetária não tem sentido. Com uma recessão que chega à depressão econômica, você ter a segunda maior taxa de juros do mundo, 14,25% a taxa Selic, e política cambial era moeda sobrevalorizada. Agora o câmbio melhorou, porque com moeda, o dólar a 3,80, aí você exporta muito e você recupera a atividade industrial e fortalece também o turismo. Então, o mundo que cresce, se pegar a China, a Índia, é política fiscal dura, política monetária com juros baixos para crescer e política cambial com moeda desvalorizada. O Brasil sempre fez política fiscal frouxa, nós chegamos a 38% do PIB de carga tributária, o brasileiro trabalha 5 meses para sustentar o governo, juros o maior do mundo, né, e política cambial, moeda sobrevalorizada. Claro que ia acontecer o que aconteceu. Agora é recuperar o mais rapidamente possível. Quais as medidas que o senhor entende mais prioritárias da reforma administrativa, o senhor falou, reforma tributária, com a sua experiência de administrador, o que seria aqui nesse momento prioritário fazer em termos de transformações? Eu vejo, Capês, que tem 2 crises. Uma crise política, de falta de liderança na área federal, dos escândalos do PT e tal. E tem uma crise estrutural. O Brasil ficou caro antes de ficar rico. Então, ficou muito caro. Então, precisa fazer reformas macro, né? Eu destacaria, primeiro, reforma política. Não é possível ter 35 partidos políticos. Você não tem 35 ideologias. Pior do que ter 35 partidos é ter 29 na Câmara Federal. Essa fragmentação da representação política, ela é um desastre. Se pegar os Estados Unidos, pode ter 100 partidos, mas tem 2 no Congresso Nacional, praticamente. Se pegar a Itália, tem 45 partidos, mas tem 4 partidos que têm 80% da representação do parlamento. Então, reforma política, proibindo coligação proporcional e estabelecendo cláusula de barreira. Certo. A segunda, eu destacaria a reforma previdenciária, porque nós vivemos num outro mundo, graças a Deus. O Brasil, a expectativa de vida média no século passado era 43 anos de idade. Hoje é 75, São Paulo é 77, as mulheres chegam a 80 anos de média. Quer dizer, muitas vão e subindo. Então é preciso ter cálculo atuarial, né? Quando a gente estimula a aposentadoria muito precoce, você prejudica quem está aposentado. Porque quanto mais aposentados tiver, menor é o valor. Então é preciso preservar aquele que realmente, o chamado otium con dignitate,
né? O ócio com dignidade, que ele ganhe realmente para viver e não ter que voltar ao mercado de trabalho. A outra reforma do judiciário. Hoje nós ouvimos do ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal, que o Brasil tem mais de 100 milhões de processos. Então é preciso fazer uma reforma do judiciário. Reforma trabalhista. Nós precisamos estimular emprego, estimular emprego, estimular emprego, estimular renda. Então, quanto mais você puder flexibilizar, mais você estimula, né, geração de emprego. E é o crescimento da economia que melhora salário e renda. Enfim, são reformas, reforma tributária, você simplificar o modelo tributário e faz em etapas, né? Faz em etapas, vai avançando por etapas. Há uns 3 anos atrás, eu ingressei com uma ação popular, antes de ter Lava Jato, todos esses escândalos, para obrigar a Petrobras a fornecer os critérios técnicos de reajuste dos combustíveis. A manipulação dos preços artificialmente gerou, o economista Eduardo Guardia calcula em 100 bilhões de reais. E eu me vejo agora lembrando dos tempos da faculdade, Largo São Francisco, ficava aquele debate, a direita, a esquerda, aquele romantismo do século XX que se perdeu, aquelas ideologias todas superadas. Será que não está na hora do Brasil começar a ser administrado com a pauta ideológica de lado e mais com técnica, com eficiência? Como é que a gente vai fazer para superar esse eterno debate entre direita e esquerda e amadurecer que o que importa é manter o equilíbrio entre o que se arrecada e o que se gasta? Como é que o senhor vê essa questão? Você colocou muito bem, Capês. Eu diria que hoje é difícil você distinguir esquerda de direita. Hoje você pode dizer o seguinte, é populismo e responsabilidade fiscal. Então você tem o populismo, que acaba levando no curto prazo, nem é no médio prazo, a um estado de colapso econômico, que é o que está acontecendo com o Brasil, com países vizinhos latino-americanos, e responsabilidade, você realmente explicar para as pessoas e agir com responsabilidade. Essa coisa de esquerda e direita, teoricamente o PT é um partido de esquerda. No entanto, tem uma política monetária de extrema direita. Quer dizer, você pegar a taxa de juros do Brasil, segunda maior do mundo, sem demanda, o que pode explicar isso? Então, eu acho que essa divisão de esquerda e direita está mais para a rosa dos ventos, dos marinheiros, né, do que por divisões ideológicas. E tem uma divisão muito clara entre o populismo e a responsabilidade fiscal. Porque há coisas no mundo moderno que não são mais de um partido ou de outro, é de todos. Combate à inflação. Tem que ser de todos, não pode ser objeto de divisão partidária. Responsabilidade fiscal tem que ser de todos. Eficiência no gasto público, redução de custo do país, inserção na economia internacional. Nós temos hoje uma grande oportunidade de exportação com o dólar. Porque com o dólar a 3,80, você vai exportar, ganhou competitividade. Agora, o Brasil está isolado do ponto de vista de acordos comerciais. Totalmente isolado. Então é preciso, por exemplo, o Mercosul fazer agora acordo com a União Europeia. E o Brasil também não pode ficar só amarrado ao Mercosul. Ele precisa reconquistar mercado e aproveitar o câmbio para exportar mais e reerguer a economia. Eu tive agora em alguns encontros internacionais, em Chicago, tive recentemente em Israel, e se percebe que nos ditos países de primeiro mundo há uma maior objetividade. As pessoas arregaçam as mangas, metem a mão na massa e fazem experiências, experimentam, agem. Não sei, nós perdemos muito tempo com o debate, né? Debatendo. Levamos 10 anos debatendo o óbvio para no 11º ano fazer o que devia ter sido feito no primeiro ano. O senhor foi ao segundo turno da eleição presidencial em 2006. O senhor deu um susto no outro candidato. Perdeu o Brasil? Nós ainda não tínhamos acordado para essa realidade de que é necessária eficiência em vez de discursos bonitos? Olha, Capês, eu perdi a eleição, além dos méritos, né? Não quero tirar o mérito de quem venceu, mas perdi para a reeleição, porque a reeleição ela é desigual, quer dizer, eu tive que renunciar ao governo de São Paulo, que eu nem estava disputando
9 meses antes, renunciar, virar ex-governador. E o adversário na presidência da República com a caneta cheia. Nós copiamos o modelo norte-americano. E o modelo norte-americano é mandato de 8 anos, podendo interromper no meio. É impressionante como a reeleição é desigual. Sim, verdade. Então, o cara, para perder uma reeleição, precisa ter muito problema, porque normalmente acaba se reelegendo. E além, às vezes, do uso da máquina pública. Então, eu acho que a reforma política é um dos temas importantes aí do debate. Governador, o senhor mantém, já não só desse governo, mas em outros também, e não estava eu na presidência da Assembleia, uma relação bastante republicana com o Poder Legislativo. Aqui não tem mensalão, mensalinho, e a Assembleia, inclusive, não trabalha por emenda parlamentar, mas com responsabilidade. Como é que o senhor vê essa bandalheira, essa crise do Congresso Nacional e a Presidente da República? Onde vai parar isso? Olha, ela é muito triste, né? Porque nós vivemos uma policrise. Você tem uma crise política muito séria que paralisa, né, o país. Você tem uma crise econômica muito grave, com uma recessão. Tem uma crise social, com aumento do desemprego. Tem uma crise ética, né, com desvios de recursos públicos. E o que é assustador são os montantes. Você verificar que um funcionário de 4º escalão da Petrobras, no primeiro aperto, já faz um acordo para devolver 100 milhões de dólares, é impressionante, né? Então, isso mostra... Agora, de outro lado, nós vivemos também um novo momento, que é de punição. Que você tem... corrupção não é só no Brasil, você tem no mundo inteiro. Agora, o que não pode ter é impunidade. Impunidade, especialmente com o chamado crime do colarinho branco. Então, nesse sentido, eu acho que o Brasil está melhorando. Está melhorando porque as instituições estão funcionando. Perfeito. Quem tem que investigar está investigando, quem tem que julgar está julgando, quem tem que prender está prendendo. Então, esse é o lado positivo, porque é o combate ao crime do colarinho branco que vai reduzir as questões de corrupção e melhorar a nossa legislação, para a gente ter mais instrumentos de controle da sociedade. Governador, no regime parlamentarista, existe o instituto do voto de desconfiança. Quando o governante, chamado primeiro-ministro, perde a confiança da população, perde a legitimidade, ele pode receber um voto de desconfiança e perder o poder, ser trocado. No regime presidencialista, há uma maior estabilidade de mandato. Ele só pode perder pelo instituto, no caso do impeachment. Eu entrevistei aqui o jurista Miguel Reale Júnior. E ele disse que o processo de impeachment, neste caso especificamente, não é um processo político, mas é um processo jurídico. Ele dá uma série de razões. O senhor já teve tempo de meditar sobre essa questão do impeachment? Como é que o senhor vê essa questão nesse momento aí que passa o Brasil? Olha, você colocou bem, no regime parlamentarista, perdeu a maioria, perdeu a confiança, troca. Não tem mandato. Você pode trocar todo ano ou pode ficar, como ficou a Margaret Thatcher, Felipe González e outros, mais de 10 anos. Então, no parlamentarismo, você dá estabilidade ao que deve ser estável, que é o chefe de Estado, e instabilidade ao que deve ser instável, que é o chefe de governo. Só que, no Brasil, o PSDB, por exemplo, defende o parlamentarismo, mas não pode ser implantado agora. Como é que você vai ter parlamentarismo com 29 partidos no Congresso Nacional? O parlamentarismo pressupõe partidos políticos programáticos, né? E não essa fragmentação. Você teria que primeiro fazer reforma política. O regime presidencialista também tem instrumento de controle e de substituição, que é o impeachment. Então, o regime presidencialista é mandato, ele tem mandato definido, é 4 anos, mas você pode tirar através do impeachment, que a Câmara dá admissibilidade e o Senado julga o mérito. Já o tivemos. Eu era deputado federal, votei favorável ao impeachment do presidente Collor.
E o Brasil ganhou, porque você realmente puniu, você realmente afastou um governo que haviam ali denúncias comprovadas de corrupção, entrou o vice-presidente Itamar Franco e foi feito o Plano Real com o presidente Fernando Henrique. Então, o governo do Itamar Franco, que foi curtinho, ele trouxe um ganho para o país que, pela primeira vez, controlou a inflação e passou a ter uma moeda digna desse nome, uma moeda forte como o real. Então, nós temos instrumentos jurídicos constitucionais perfeitos. A Constituição é muito clara, dá direito de defesa, estabelece o contraditório, mas ela tem respostas dentro da lei, dentro da Constituição. Eu tenho defendido, Fernando Capês, que é investigar, investigar, investigar e cumprir a Constituição. Governador, eu costumo dizer que a nossa vida é como um livro em que nós escrevemos a nossa biografia. E cada dia é uma página a ser escrita. O senhor contou aqui uma história bonita de vida. O senhor perdeu a mãe muito novo, criança. Seu pai assumiu a educação dos filhos, com rígidos exemplos e lições. O senhor foi, então, vereador de Pindamonhangaba. Foi prefeito de Pindamonhangaba. Sem sair da sua cidade, se elegeu deputado estadual com quase 100 mil votos. Depois o senhor foi eleito deputado federal constituinte, responsável principal pelo Código de Defesa do Consumidor, a mais avançada e sólida legislação do país na defesa do consumidor. O senhor vai se reelege deputado federal, vice-governador e é o único político a ocupar por 4 vezes o governo do estado de São Paulo, tendo ao seu lado, num casamento sólido, Dona Lu Alckmin, e sem nunca terem levantado nada que pudesse falar contra a sua honorabilidade. O que esse livro ainda espera de Geraldo Alckmin? Que páginas poderão ser escritas? Olha, Capês, eu nunca fui nada programado, né? Eu acabei até enveredando pela atividade política, como disse no início, por acidente, né? Porque o que eu desejava era realmente ficar no exercício da medicina. Aliás, quando me afastei do governo, fiquei 4 anos fora, voltei para a medicina. Fui fazer ambulatório na Escola Paulista de Medicina, dar aula na Faculdade de Medicina e voltei para a atividade da área de saúde. Meu pai sempre disse, né, quer dizer, coloque nas mãos de Deus e vai. O futuro traz a sua própria aflição. Nós temos que fazer bem feito aquilo que a gente faz hoje, né? Fazer extremamente bem feito, fazer o máximo, ninguém é perfeito, mas fazer o máximo. E eu diria que esse momento é um teste de liderança, porque ser governo com dinheiro sobrando é fácil, é fácil. Agora, ser governo sem dinheiro, com uma recessão desse tamanho, é na adversidade que você forja líderes. Porque é na adversidade que você tem que sentir confiança e ver quem está tomando as providências aí necessárias para enfrentar esse período. Então, e quero aqui destacar que ninguém faz nada sozinho e agradecer a parceria da Assembleia Legislativa de São Paulo e a rapidez nas suas decisões. Eu votei na Constituinte favorável à medida provisória para casos de extrema urgência e de extrema relevância, porque o mundo moderno você precisa ser muito rápido, então não era possível ficar esperando meses. Então o Estado moderno dá instrumentos ao governante para que ele possa ser mais rápido. É que a medida provisória foi desvirtuada. Aí o que era para ser exceção virou regra. O governo passou a legislar por medida provisória, quando era apenas para casos de extrema urgência e relevância. Mas São Paulo nem precisa de medida provisória. De tal ordem, o parlamento responde. Não quer dizer que aprove o que o executivo quer, porque corrige, aperfeiçoa, critica, melhora, mas responde. E isso é importante do ponto de vista de fortalecer a democracia. Querido telespectador, o
O programa Discussão Nacional entrevista personalidades importantes do mundo político de todos os partidos. Nós já entrevistamos aqui o ministro da Justiça, o professor José Eduardo Martins Cardoso, que mesmo estando no momento em que ele foi entrevistado, um momento muito desfavorável, nós aqui demos o testemunho, e eu conheço da sua honorabilidade. Portanto, esse programa não tem partido político. Eu hoje entrevistei um político com P maiúsculo, um homem público que dá exemplo. E você teve a oportunidade e o privilégio de conhecer nesta hora um pouco mais essa figura do governador Geraldo Alckmin. Até o próximo Discussão Nacional.